A Itália, como conhecemos hoje em dia, ela é fruto da reunificação proporcionada por Vítor Emanuel II na década de 1870. Mas até então, no período barroco, um período entre 1600 e 1750, a Itália era um grande mosaico cultural dominada por alguns italianos e alguns estrangeiros. Já haviam cessado as guerras com a França por volta de 1500, mas ainda assim essa dominação estrangeira proporcionou à Itália que ela expandisse a sua cultura para outras regiões da Europa. No domínio espanhol estavam ainda o Ducado de Milão e os reinos de Nápoles e Sicília, que duraram até o Tratado de Utrecht em 1713. Cada um desses era governado por um eclesiástico de alto escalão. Entre os territórios independentes, nós temos o Ducado de Savoia, no Piemonte, Veneza e o Ducado de Módena. Veneza ocupava uma posição interessante no mapa, porque ele tinha a leste todo o Império Otomano, que passava por ali, e ao norte a Alemanha e a Áustria. Veneza tinha como principal fonte de renda a agricultura, que era obviamente em terra firme na região do Vêneto, mas ela tirava uma boa parte da sua economia também devido ao carnaval, que já naquela época trazia muitos turistas para a região. Dois fatores foram importantes dentro dessa expansão cultural feita pela Itália. Um dos fatores é a língua italiana e outro, o fator de estar toda a Igreja Católica Romana instalada em território italiano. É claro que falava-se e fala até hoje na Itália vários dialetos, mas a língua geral italiana foi forjada já nos séculos XII e XIV graças aos escritores Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio. Então essa língua literária ajudou a formar um veio cultural que unificou toda essa península italiana. Assim como os músicos se reuniam em associações, como a Sociedade Santa Cecília Veneziana, os escritores também começavam a tentar fazer algo semelhante. Eles começavam a se juntar em associações que deram ao nome de academia. Esse termo, que é importado de Atenas, dos jardins próximos a Atenas, onde Platão reunia seus discípulos, era também na Itália usada como um elemento de concerto privado ou como uma associação de ensino. É claro que a presença da Igreja Católica dominava toda a península e era uma fonte de renda para os músicos. Bolonha tinha no final do século XVIII 200 igrejas e conventos, 36 monastérios e 28 conventos. A música, então, ela servia, além de tudo, como uma arma na Contra-Reforma. E graças à igreja, muitos instrumentistas e cantores tiveram ali um trabalho fixo, ou seja, um rendimento pago pela igreja para tocar durante os eventos, missas e tudo mais, proporcionados por todo o clero. Toda a igreja tinha a sua capela ou coro, que era um termo usado que englobava não só os músicos, os instrumentistas, como os cantores, né? E tendo à frente um mestre de capela. Termo esse que foi traduzido para várias línguas, como Kapellmeister, enfim, que era essa espécie de administrador cultural que tomava conta de toda a música dentro da igreja. Outras regiões mais prósperas contavam ainda com um conjunto maior de instrumentistas e coralistas para as missas dominicais. São Marcos, em Veneza, por exemplo, empregava um efetivo de 70 músicos. São Petrone, em Bolonha, empregava 28 músicos. Enfim, a igreja era uma fonte econômica, uma fonte de renda para os músicos. Depois da igreja, as cortes eram a segunda melhor fonte de um emprego fixo para os músicos. Assim como a igreja, a corte era usada para acompanhar os soberanos dentro dos seus eventos,
como por exemplo bailes, festas, aniversários, casamentos e também os concertos privados. Nessa época surge o termo música de câmara, que era frequentemente um grupo pequeno de instrumentistas ou cantores que tocava para uma pequena plateia num ambiente também reduzido. Na metade do século XVIII nasce um novo termo, vindo lá da cantata, que tem uma aproximação com a cantata e com a ópera, que é a serenata. É um termo que vem do sereno, justamente uma outra utilização para os músicos dentro dos eventos. Uma coisa de 1 hora ou 2 horas, os sentimentos eram mais leves, mais amoroso, um grupo pequeno, cantores, coro, uma pequena orquestra, enfim, era um evento artístico, musical, que era excelente para encerrar, por exemplo, uma festividade ou um evento desses. Entre os soberanos estava Ferdinando III, em Florença. Este empregava vários músicos e deu muito suporte a vários compositores, entre eles Antonio Ferratini, os 2 Scarlatti, o pai e o filho, Tommaso Albinoni e Handel. Ferdinando tocava cravo e ele proporcionou a Bartolomeu Cristofori, em 1700, um ateliê onde este veio a construir o primeiro piano, que na época chamava-se de piano forte. Algumas escolas de música também foram importantes para a difusão da cultura italiana. Por exemplo, Bolonha era uma imensa referência em canto, assim como os conservatórios de Nápoles e Veneza para outros músicos. Veneza também costumava abrigar e hospedar crianças, órfãos e adolescentes, enfim, dentro desses conservatórios, e tinha a música como uma condução do aprendizado. Nessa época, as violas da gamba começavam a cair em desuso e tinham predomínio de violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. E algumas famílias em Cremona, principalmente na Itália, vieram a se tornar referência na construção de instrumentos, entre eles a família Amati, a família Bergonzi, a família Guarneri, Ruggeri e os não menos famosos Stradivari.